Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e eu só dei play, porque eu não sei o que eu vou falar, porque tem muita coisa pra falar e eu não sei nem se eu deveria falar, mas já tô dando play aqui e eu não me responsabilizo. Na verdade, me responsabilizo sim pelo que eu vou falar agora, porque o que aconteceu? Recentemente eu estou assistindo de forma, assim, extremamente obrigatória, utilizando os poderes incumbidos pelo Pix, e eu estou assistindo Mushoku Tensei, a segunda temporada de Mushoku. E, assim, deveria me espantar o quão problemática é essa obra, o quão mal escrito ela é e os problemas que ela tem, porque eu já vi a primeira temporada inteira. Né? O que é um peido pra quem tá cagado? Né? Eu não deveria estar impressionado com isso. Até que veio um episódio, o último episódio, chat, qual episódio foi? 6? 7? Eu não me lembro, da segunda temporada. É bem, Tatenuyusha chegando ao outro... Tatenuyusha, desculpa, perdão Tatenuyusha, desculpa não fume, perdão pelo vacilo, porque Mushoku, de repente, descoroou Tatenuyusha, o nosso querido não fume, como o senhor do engenho, porque ele resolveu falar sobre escravidão. E eu vou usar termos fortes aqui. YouTube, por favor, não acabe com esse vídeo. O YouTube já acaba comigo normalmente. Bem, ele quis falar sobre essa temática. Já tinha permeando ali dentro da narrativa essa temática algumas vezes, mas nada muito direto, explícito, reto. E aí ele tem um episódio sobre isso, sobre, poxa, como que a gente vai resolver o fato do meu querido amigo, meu besto friend, tá querendo fazer figures, porque ele é viciado em figures, ele é um otaku de figures, e ele não consegue usar magia tão bem quanto eu, quanto a minha micropênis poderoso aqui, que consegue fazer isso, porque o Rudinho é isso, né? Ele é o grande, overpower, fodão, e com todos aqueles adjetivos idiotas e esdrúxulos que utilizam pra esse tipo de personagem. E, bem, ele não consegue fazer magia pra fazer as figures, então por que não fazer alguém fazer isso pra mim? E por que não comprar um escravo pra fazer magia e fazer figure com magia? Esse assunto me cansa, mas vamos lá. O contexto primário é isso. Ele queria alguém pra fazer magia por ele, pra fazer figure. E aí, bora contratar, né? Comprar um escravo. E aí a gente vê a obra cometendo 17 situações, atrocidades ali, essas coisas assim horríveis, de alguém que não faz ideia do que tá escrevendo, de uma obra que não faz a menor ideia do que tá tratando, de uma obra que é péssima em trabalhar o assunto sobre isso, porque... Bem, escravidão não é a primeira vez e nem a última vez que a gente vai ver em obras por aí, principalmente em isekais, que tanto insistem em não saber trabalhar esse tema. Não é novidade pra ninguém, né? Tatenuyusha tá aí, Kaifuku tá aí, como que era? Isekai Arens tá aí pra isso, não? E Mushoku só quis dar mais uma canelada também nesse assunto que tantos já deram. Só que é um pouco especial a canelada do que ele faz. É um pouco especial a canelada que Tatenuyusha fez nesse assunto, porque não basta fazer o mais do mesmo, não basta você sexualizar personagem, não basta você deixar esse personagem meio que subalterno àquele mundo, aquele personagem ele literalmente tá no lixo daquele mundo e sobrou apenas a escravidão pra ele e chega o nosso protagonista e salva o personagem da escravidão, comprando ele sendo o senhor bom do engenho. É engraçado como tem autores que não fazem ideia do que estão fazendo e os erros que estão cometendo, ou apenas usando o senso comum para contar sua história, sem saber o que está fazendo. E Mushoku é um bom exemplo de um mau exemplo, porque é literalmente tudo isso. Se você já viu algum isekai falando sobre escravidão, que é uma história... que são histórias, assim, questionáveis em âmbito de estrutura, world building, coisa do tipo, você vê que eles cometem basicamente os mesmos tropes, as mesmas atrocidades. E aqui não é diferente, porque, bem... por isso que eu falei, é difícil falar desse assunto, cara... É tanta coisa que vem na cabeça que eu não sei exatamente como estruturar, mas eu tô tentando dar o meu melhor.
Mas vamos lá. Eu já falei várias vezes sobre isso. Tem até um bom vídeo que eu falei recentemente sobre o âmbito de escravidão em obras em si. É um vídeo que eu vou deixar aqui, que é um vídeo react que eu fiz do vídeo do Guto sobre Tate no Yusha, e tem mais de 3 horas aquele vídeo. 3, não, umas 2 horas, não sei quanto, tem muito tempo. E lá a gente fala bastante sobre isso. Mas eu vou me atentar apenas a Mushoku, como ele fala mal sobre isso, como ele é ruim em fazer isso. Porque ele faz o mais do mesmo, só que ele deixa de uma forma meio imbecil, muito mais imbecil do que outras obras. Porque, por exemplo, Tate no Yusha é imbecil, mas ele meio que usa esse recurso pra o Nanfume ter alguém pra segurar a espada dele. Ficou horrível essa frase, mas não tá errada essa frase. É literalmente isso, ele não pode usar uma espada, então ele precisa de alguém pra segurar a espada pra ele. Por que ele não pega um guaxinim, uma garotinha pequenininha, escrava, tá quase morrendo, pra ajudar ele? Porque o Rudinho não compra uma garotinha, pequenininha, quase morrendo e salva ela porque ele é um bom senhor do engenho. Porque em Kaifuku eu não salvo a lobinha, que tem uma mini lobinha, na verdade era não era mini lobinha não, era um pouquinho maior ali. Eu vou salvar ela da morte, sendo um bom senhor do engenho. Na verdade ele não é um bom senhor do engenho, mas enfim. Cada um vai ter essa ideia de ficar usando esses tropes, essa forma besta e boçal de fazer esse tipo de narrativa ao seu prazer. E é sempre a mesma história, é sempre a mesma premissa, é sempre da mesma forma. Não é novidade, não é novidade. E quando você vê o episódio, você fala, poxa, é mais do mesmo, mas por que eu fico tiltado em Mushoku? Porque literalmente é mais um erro, é mais um problema de Mushoku empilhando nesse grande mar de bosta que Mushoku faz dentro da sua narrativa. E aí, já não tava ruim o suficiente. Porque daí o autor veio a público e falou um pouco sobre isso. E Jesus amado, eu acho que parecia outra pessoa. Quando eu li a frase dele, ele parecia uma outra pessoa que a internet conhece. E espalha a monarquia por aí. Né? Enfim, o que o autor falou? Em miúdos e de forma resumida aqui, que o Otaku Brasil colocou aqui, que é mais fácil. Eu peguei aqui também o Google Tradutor, mas anyway. Ele realmente não tem sentimentos de ódio pela escravidão. Vamos quebrando a frase pra gente entender a frase. O Rudinho pode não ter sentimentos de ódio pela escravidão? Sim, é um personagem, não necessariamente precisa ter. Pode ser uma temática, uma pauta que ele pouco se importe. Afinal, Rudinho, na verdade, é um grande exemplar de um incel. E o incel se preocupa com esse tipo de temática? De forma alguma. De forma alguma. Dentro ali de todo o livro de regras de um bom incel, não tem isso. Ou melhor, eles usam isso daí, subvertem esse uso dessa temática, como eu falei, ao bel prazer dentro dessas narrativas, porque é um trope extremamente comum em um monte de obra. Meu óculos já tá extremamente sujo, mas a gente vai indo aqui. Sem corte, sem edição, eu não sei se eu vou editar. Enfim, ele sente que não é necessariamente o caso de todos os escravos serem universalmente mais infelizes como escravos do que eram antes de se tornarem escravos. Aí eu pego meu nariz de palhaço e me jogo da ponte. Porque esse tipo de trope, de como, saindo da própria obra, mas como esse trope em si, de, mas tem o bom senhor do engenho. Eu vou pegar essa temática que ela é extremamente difícil, delicada, por essência, e fazer alguém com grandes valores ali no meio, pegar essa temática e meio que dar uma maquiada nela. Mas escravidão não é tão ruim quando tem uma boa pessoa sendo o bom senhor do engenho. Você olha pra esse tipo de afirmação e dá vontade de se afogar num copinho de Yakult. Porque Jesus amado, quem em sã consciência
que tem o mínimo de conhecimento do contexto dessa temática, o contexto correto e sério, entende o que significa essa palavra extremamente pesada, olha essa frase e fala, mano, isso daqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Ah, mas Thunder, o personagem pensa isso. Não é o autor que pensa isso. Não tem problema, de fato. De fato. Só que você tá criando e calcando a sua obra em cima de um pensamento que é um senso comum extremamente deturpado e você mantém esse tipo de pensamento vivo e conversando com a bunda sobre essa temática. Simples. Mas calma que piora. Calma que piora. Porque chegamos aqui e ele continua. E ele continua. Portanto, embora o sequestro seja mal, olha que engraçado, a gente saiu de escravidão para sequestro. Uau, incrível! Ele não pode dizer com certeza que a não pode dizer com certeza que a escravidão em si é um mal e não quer impor seu próprio senso de justiça a uma cultura com a qual não está familiarizado. Essa frase me dá um aneurisma, eu fico, meu Deus do céu, frita, os neurônios tico-teco aqui saem na porrada. Que Jesus amado, que frase horrível. Por onde eu começo? Embora o sequestro não seja mal, eu acho engraçado porque você joga sequestro no meio disso. Ou seja, tipo, você fala que uma pessoa que foi sequestrada para ser escravizada não é mal. Não é mal. O personagem tem essa leitura. A temática da sua obra calca em cima disso. E o personagem é construído em cima disso. Só que daí tem outros problemas de Mushoku, que, como eu falei, é difícil estruturar minha crítica pro Mushoku sem demorar 3 horas pra fazer isso. Porque, Jesus amado, embora o sequestro seja mal. Não, o sequestro é mal. Sim, o sequestro... Eu me confundi. O sequestro é mal. Sim, o sequestro é mal. Ele não quer dizer que a escravidão em si é um mal. Ou seja, sequestro é mal. Mas a escravidão não é um mal. Peraí. Então, isso não faz mais sentido, né? Não faz muito sentido. Porque a escravidão não é um mal, mas o sequestro é mal. Mas se eu sequestrar alguém pra escravizar, talvez isso não pode ser um mal? Porque, segundo Mushoku, é isso que acontece. E não é a primeira vez que ele trabalha com sequestro e escravidão. Já tinha na primeira temporada isso, onde o Rudinho foi o grande salvador da pátria, salvando um monte de pessoas que estavam sendo sequestradas e escravizadas. Então, é esquisito, porque isso conecta uma outra coisa pior. Ele não quer impor seu próprio senso de justiça a uma cultura no qual ele não está familiarizado. Então, se ele não quer impor o senso de justiça, ele não salvaria ninguém. Ele não estaria ativamente indo contra esse sistema de sequestro e escravidão, como ele fez na primeira temporada. Mas na segunda, aparentemente, tá tudo bem comprar um escravo pra fazer uma figure. Você entende? Desculpa eu estar meio bugado aqui e não estar sendo tão didático, mas, cara, esse assunto honestamente me buga. Esse assunto honestamente me perturba. A forma que a obra ela descreve essa temática, ou ela utiliza o personagem como uma ótica daquele mundo, é extremamente deturpada, porque não é só sobre isso, é o quanto o Rudinho também é uma péssima ótica daquele mundo. Porque ele é um péssimo personagem. Não uma péssima pessoa apenas. Um péssimo personagem. O recurso narrativo daquele personagem é horrível. A história é horrível. Tipo, narrativamente, Mushoku é uma obra, sim, indigesta, preguiçosa, extremamente mal escrita. Eu não posso dizer pela novel necessariamente, mas eu posso dizer pelo anime. Porque é o que eu vi. E eu acho extremamente mal escrito. Ou melhor, eu sei que é extremamente mal escrita a obra. E quando vem essas temáticas que são muito mais delicadas pro meio de uma obra mal escrita, a coisa piora. Porque aí você perde um pouco do discernimento se é o autor falando isso, o personagem falando isso, a obra trabalhando com a temática de uma forma super errado e pouco objetiva quanto a isso, dando interpretações horríveis quanto a isso, sabe? E você fala, caraca, e aí? Como funciona? O que eu vou concluir desse mar de merda que está acontecendo aqui na minha frente? E vamos lá.
Não, mas Thunder não pode falar sobre esse tipo de tema em animes? Claro que pode. Mas você tem que saber o que está fazendo. Poxa, a gente teve literalmente o exemplo disso, temporada passada, com Vinland Saga, falando sobre esse tipo de tema. Ele trabalhando uma perspectiva mais realista, mais histórica do que foi isso daí, do que foi a escravidão. Diluindo tons de cinza no meio dessa conversa, mostrando que sim, isso é errado. Sim, você acaba pegando um indivíduo e deixando esse indivíduo subalterno a outro e arrancando totalmente a liberdade dele, é horrível. É um conceito horrível. A escravidão é um conceito horrível. Que historicamente foi mostrado pra nós como isso é horrível. E Vinland Saga reflete isso. Olha como isso daqui é horrível. Eu não vou passar pano. Eu não vou fazer pormenores. Só que, já que ele tá trabalhando num contexto histórico, ele precisa ter verossimilhança. Ele precisa me explicar como funciona esse sistema, explicar os problemas desse sistema, ou que eles usufruem desse sistema, e colocar um pouco de humanidade, um pouco de senso crítico, um pouco de perspectiva em cima desse tema. Ah, mas o Thorfinn, ele tem um bom senhor do engenho que ajuda ele. Não é bem assim que funciona. Não é tão preto no branco, ou, oh meu Deus do céu, como ele é uma pessoa extremamente boa que está sendo um bom senhor do engenho pro Thorfinn. É que num contexto tão desgraçado quanto eles vivem ali, um bom senhor do engenho, ele parece que tem mais virtudes do que não virtudes e acaba parecendo uma boa pessoa, ou criando uma situação um pouco mais amena pra situação que o Thorfinn vive. E você tem uma história que fala sobre isso ativamente, com exemplos, com perspectivas, com responsabilidades, com boas práticas narrativas e uma história bem escrita. Agora, quando você vê Mushoku Tensei, que é a grande jornada de um protagonista incel sendo representado pelo self-insert do autor/leitor, numa narrativa que tá utilizando escravidão para comprar garotinha, para fazer figure, ou com um contexto de estou num shopping comprando um escravo, e eles podem ser de vários tipos. Você pode comprar um escravo para fazer sec-sec. Olha, meu Deus do céu, estou olhando num shopping aqui e eu vejo um personagem completamente com nu frontal, e eu não estou falando de Gundam. E você vê aquele personagem e você fala, nossa, é sobre isso essa narrativa? Ele quer representar a escravidão como... Eu nem sei como ele quer. Eu não faço ideia. Eu não consigo entrar na mente do autor, eu não consigo entrar na mente do personagem sem estar perturbado, sem me sentir poluído de entrar nessa perspectiva e entender o que a obra quer fazer. Quer dizer, entender eu entendo. Superficialmente, porque a gente sabe que no final do dia é só uma obra deturpada, com visões esquisitas, que quer vender o seu peixe, e o seu peixe é só um reflexo de tudo que esses costumes de obras em céu gostam de fazer. Se eu posso dizer dessa forma. De qualquer forma, eu acho extremamente perturbador como essas narrativas, elas continuam não sabendo conversar sobre isso. Continuam usando esses termos, essas temáticas, esse mais do mesmo, pra fazer de novo, pegar nosso bom senso, amassar e jogar no lixo. É complicado. Sei lá, eu não sei lidar muito bem com isso. Tipo, eu não sei só olhar pra uma obra que faz isso e dar risada e deixar de lado. Isso é ruim. Eu não sei. É um mau exemplo, sabe? É um tijolinho ruim no meio disso tudo. Eu gostaria de ver mais obras falando sobre esses assuntos de forma responsável. E responsabilidade definitivamente não é o mantra de Mushoku, de Tate no Yusha, de Kaifuku, de Sekai Aren, de todos esses animes aí que trabalham sobre essas temáticas e não fazem a menor ideia do que tá fazendo. E quando o autor fala que, é a visão do personagem, poxa, mas a visão do personagem, ela é a visão que vai veicular e vai fazer esse caminho pra nossa visão daquele mundo também.
Então a visão do personagem importa. Ah, mas você pode ter um personagem deturpado? Pode, mas você sabe escrever isso de forma coerente? Que não esteja ativamente a narrativa apenas passando pano e passando a mãozinha na cabecinha daquele personagem que, olha, meu Deus do céu, como ele é tadinho. Como tadinho, oh meu Deus do céu, como ele sofreu. Ele pode pensar as maiores atrocidades e ter uma personalidade extremamente deturpada porque ele sofreu. E, inclusive, Mushoku dá muitos exemplos disso no começo da obra. Olha como Rudinho sofreu na sua história, na sua vida passada, onde ele era um hikikomori, ele era um recluso da sociedade, a sociedade surrava ele. E aí ele recebeu a sua segunda chance de ir para o mundo de fantasia se tornar o grande herói, o grande pica das galáxias, ou o cara com grandes poderes que vai viver altas aventuras e ter uma moral extremamente deturpada. Inclusive, né, próprio senso de justiça em Mushoku, em Tatenushi também, mas em Mushoku, é engraçado isso, né? Que se você pegar desde o começo da obra, sim, o Rudinho várias vezes impôs o seu senso de justiça, a sua moral, a sua visão de mundo, subjugando uma situação. Ele não é um personagem apenas que observa. Não é, nunca foi, e inclusive utiliza esse próprio recurso da escravidão ao bel prazer, né? Ele compra um escravo. Ou ele utiliza esse tipo de recurso daquele mundo. Ah, mas ele não toma partido disso. Não toma partido disso? Você tem certeza? Inclusive, depois veio... o autor também fez uma resposta sobre isso, explicar um pouco melhor. Eu mesmo não tolero escravidão. Deixa eu tirar essa parte aqui. É porque essa daqui eu peguei e traduzi a fala do outro Twitter. Eu mesmo não tolero a escravidão. Obrigado. Parabéns, você fez o mínimo. Certo? Eu imagino que seja o mínimo, né? Não tolerar a escravidão, não passar pano pra escravidão, não relativizar a escravidão no mundo real é o mínimo, né? Então eu gostaria de me desculpar. Tá, mas é aquele ponto. Eu acho que ninguém falou que você passa pano. Você só escreve mal sobre esse tema. E eu acho que tá tudo bem. Ou pelo menos dá pra entender, né? Mas a verdade é que eu escrevi Rudinhos como alguém que não tem aversão à escravidão. Sim, ele não tem aversão à escravidão, assim como ele não tem aversão a sexualizar menores de idade. Né? Eu escrevi um ambiente moderado para quem... Porque eu escrevi em um ambiente moderado para que possa ser aceito. Peraí, um ambiente moderado para que possa ser aceito o pensamento dele? Tudo bem. Então não adianta se justificar. Tá, aí é o tradutor. Então não tem como se justificar ele, não precisa justificar a visão dele, deturpada? Talvez seja isso. Tudo bem, mas de novo, lembra que eu falei que quando você escreve sobre matemática de uma forma dúbia, de uma forma não tão estruturada, com não tão domínio naquilo, você pode tornar a interpretação daquilo muito elástica, muito ampla, muito distante da realidade ou abrir para más interpretações? Então, quando você está escrevendo sobre um tema que é um tema difícil e você não sabe dominar ele, para escrever certo, escrever bem e dar pingos aos is, fica difícil de fato. Fica difícil. Por isso que, por exemplo, Vinland Saga é um bom exemplo, porque é uma obra que gasta muito tempo para falar sobre essa temática, que é uma temática difícil, e escreve bem sobre. Mas lá em Vinland Saga também tem personagens ruins, ou com moralidade desvirtuada, sim. E a obra escreve bem isso. E você entende o contexto dela, e ela conta a sua história por conta disso. Porque ela é bem escrita, porque ela domina bem o tema. O Mushoku não faz isso. Mushoku não domina bem o tema. Mushoku não domina bem a narrativa dele em vários aspectos. De novo, no final do dia, muitas gafes acontecem. Gafes essas que eu acho que não são nem tão propositais, ou são apenas senso comum, porque a obra não é bem escrita.
A obra não sabe dominar aquele tema. E aí abre perspectivas estranhas, perspectivas ruins. E é meio complicado isso. Porque daí vira um nitpick. E aí vai vir uma galera aqui nos comentários brigar comigo. Mas Thunder, você não entende, Mushoku. Você não é PhD em ler essa obra e leu todas as minúcias e leu a obra original, leu os spin-offs, não sei o que lá. Não quero. Nem acho que isso vai agregar alguma coisa na minha vida. Até porque eu não quero lembrar da terceira linha, onde o Rudinho estava... aproveitando o leleco dele no meio do... como que era aquilo? A coisa horrível? Os pais dele morreram, aí ele ficou em casa, brincando com o leleco, assistindo um filme, um vídeo de um parente dele que estava tomando banho, ou alguma coisa do tipo. Eu não quero pensar muito nisso, não. Eu tô tranquilo, eu tô suavaço de pensar em entender uma obra com esse tipo de escolhas deturpadas de escrever roteiro, enfim. Eu não quero pensar sobre isso. Então, assim, no final do dia, é mais uma canelada de Mushoku, uma obra que eu acho extremamente mal escrita, muito mal contada, que ela apenas usa o senso comum, e não é só usar o senso comum. Eu acho que Mushoku dá uma aula de escrever o que é uma obra em céu. Uma aula. Tipo assim, ele... Se a gente pegar um bingo, fizer um bingo de todos os conceitos em séis e jogar ali e bater tudo que ele faz, nossa, ele tira 10 nessa prova aí. Ele tira 10. E... Bem, não era pra eu estar espantado, mas acabou acontecendo tudo isso, e eu também fiquei extremamente incomodado de ver esse último episódio, e o autor veio a público falar uma coisa dessa que muita gente acabou também não entendendo, ele também não se fez entender, e mostra pra mim, mais uma vez, pra tentar tirar uma conclusão disso tudo, que ele não faz ideia do que tá escrevendo. Ele não tem ideia, ele não tem domínio da temática que ele tá abordando. Porque não é jogar a culpa no personagem. Você escreveu o personagem. As palavras veio de alguém. Não foi Deus que chegou e colocou aquelas palavras ali. Alguém pensou. Alguém estruturou e criou esse tipo de narrativa. Porque, querendo ou não, o autor ele pega a sua visão, sua experiência de mundo, seu domínio de literatura, de linguagem, e escreve uma história emulando o que um personagem é, o que o mundo é, dando essas características, dando essa interpretação. É quase você ser vários atores ao mesmo tempo. Você precisa criar esse personagem e fazer ele ser crível e fazer ele ser vivo, utilizando os seus conhecimentos de literatura, seus conhecimentos de escrita e contar a sua história. Obviamente, isso daí é muito mais amplo, é apenas um resumo muito, muito rápido do que é criar uma narrativa, e obviamente isso é diferente para cada autor. Tem autor que pensa muito primeiro no personagem e esse personagem pro mundo. Tem outros autores que cria primeiro o mundo e depois pensa nos personagens como consequência daquele mundo. Tem autor que pensa numa temática e tenta criar o palco em cima dessa temática para contar a sua história. Tem autor que vai escrevendo. Tem autor que quer ganhar dinheiro escrevendo. Bem, aí quem sou eu para julgar o que faz aquele autor criar aquela história e como ele utiliza, quais são os mecanismos que ele utiliza para fazer isso. Mas aparentemente eu posso dizer com certeza uma coisa: o autor de Mushoku não faz ideia como trabalhar com essa temática extremamente delicada. Nem ele, nem o autor de Tate no Yusha, nem o autor de Kaifuku, nem o autor de Sekai Aren. Muito desses autores de Sekai, engraçado ser de Sekai, né? Engraçado isso. Não fazem ideia de como escrever uma obra com a temática de escravidão. E aí saem umas barbaridades que a gente vê por aí, ou umas passadas de pano absurda que algumas obras fazem. É isso, cara. Eu acho que é uma forma de tentar concluir isso daí. Porque eu falei, eu já tô há quase meia hora falando sobre isso, e eu tenho tanta coisa pra falar sobre essas temáticas, ou sobre essas obras, que eu passaria muito mais tempo fazendo isso. Então eu quero tentar concatenar
e tornar esse vídeo não um podcast. Até porque a gente já faz podcast, a gente já falou tantas vezes de Kaifuku, de Mushoku, de Tate no Yusha, tá tudo aqui no nosso canal de podcast, no nosso Spotify. Se vocês quiserem ver, tá pra lá. A gente conversa muito mais sobre isso. Então é isso. Espero que esse devaneio não tenha ficado muito confuso. Entendam que é apenas eu tentando associar e concatenar essas informações, porque é muita coisa pra eu conseguir aceitar. E, rapaz do céu, como que eu odeio essa obra. Eu odeio essa obra. E é isso. Esse foi o meu devaneio sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não me odeiem muito nos comentários. Vamos conversar de forma civilizada. E não dê mais palco pra eu ter mais argumento pra não gostar de pessoas que gostam dessa obra. Vocês não têm culpa disso. Só que sejam legais nos comentários, né? Por favor. É bom criar empatia. É bom o respeito. Você pode não concordar comigo. Você pode querer que eu vá pro quinto dos infernos, mas faça isso de forma cortesa. Pois é. Então é isso. Inclusive, eu não odeio os fãs de Mushoku, fiquem tranquilos. Eu só não gosto quando vocês fazem coisas ruins. Não façam coisas ruins, gente. Né? É isso aí. Eu já tô tendo muito devaneios aqui, eu vou ficando por aqui. Um bom anime, até o próximo vídeo. Falou pra vocês. É isso aí.